Eu agradeço bastante o convite, tá? Eu recebi a missão, então, falar de dimensionamento de blocos sobre estacas e de sapatas, com dentro dessa missão eu usar o novo aço que tem sido produzido, né, com resistência de 700 MPa, tensão de escoamento de 700 MPa. Então, eu vou falar sobre dimensionamento de bloco sobre estacas e de sapatas. Isso aí independe de se eu for usar o CA50 ou se eu for usar. Esse aço vai entrar agora na 7480 com a nomenclatura CA70, né, ou CA70. A parte teórica é a mesma. Depois a gente vai fazer um exemplo e mostrar as diferenças e o consumo, né, a produção de carro. Bom, minha referência principal em relação a blocos, eu vou usar também para sapata, mas para blocos é a minha tese, que eu defendi no final do ano passado, a versão corrigida de janeiro, então está 2023 aqui. Está acessível no site teses.us.br. Bom, então aqui eu estou mostrando para vocês um modelo básico para dimensionamento de blocos. Eu tenho aqui assumindo uma carga uniformemente distribuída no pilar, uma carga centrada. Claro que isso é uma idealização, não existe pilar só com o elemento só comprimido. Essa força ela vai se distribuir, nesse caso eu estou falando de um bloco sobre 4 estacas nessa imagem, então ela vai se dividir em 4, um quarto para cada estaca, e aí eu vou segmentar o pilar em 4 pedaços, e cada pedacinho, cada resultante que está nesse quarto do pilar, ele vai tomar a direção através do que a gente chama de uma biela de compressão para a estaca. É um campo de compressão, e esse campo de compressão, melhor visto aqui do lado, que está com formato de garrafa, tá, né? Ele abre um pouquinho, a gente costuma chamar de biela, né? Então, aqui é uma analogia de treliça que a gente usa. Eu não vou conseguir formalizar o modelo de biela tirante de campo de tensões para vocês, mas é o que a gente utiliza em blocos e é, desde a graduação, que a gente aprende mesmo que pincelar, né? Eu acho que tem alguém querendo entrar. Não, eu tenho uma compressão. Vamos olhar aqui no bloco sobre dois estacas para ficar mais fácil. Eu tenho essa força NSD, ela se divide em dois pedaços, aqui para um bloco sobre duas estacas. Eu preciso descer um pouquinho essa força, por quê? Porque como a ação, a linha de ação dessa força está na vertical e ela precisa vir para o apoio, que é onde estava a minha reação, eu preciso que algo empurre essa força em direção a esse apoio. Então vai aparecer uma força de compressão aqui, equivalente à nossa flexão numa viga, né? E essa força horizontal precisa de um determinado volume, porque preciso ter uma tensão adequada que o concreto resista. Então, eu preciso de uma alturinha Y aqui. Por que eu estou falando disso? Talvez a maioria de vocês, ou todos, conheçam o método Blevaux, e o Blevaux não faz essa descida aqui. Ele não desce um pouco a carga, ele não gera uma altura de compressão, dessa compressão horizontal aqui. Tá? Mas como eu não tinha tempo hábil de falar do Blevaux e mostrar as diferenças, eu vim direto para esse modelo, que é o modelo de Bialy-Tirantes. Vamos dizer, uma modernização do modelo de Bialy-Tirantes em relação ao do Blevaux, tá certo? Então, essa força vem direto para o apoio, uma treliçazinha, uma analogia por treliça, e eu acho essa tração horizontal aqui embaixo, simplesmente pela força vertical, que é NSD sobre 2, vezes cotangente do ângulo dela. Agora, esse ângulo aqui, ele depende basicamente da profundidade da linha neutra. Vamos fazer uma analogia com flexão. Depende desse Y, tá? Então, aí é o modelo básico. E só para chamar um pouco mais de atenção, nos blocos em geral, a gente tem blocos chamados rígidos, né? A gente tem uma estaca próxima do pilar, a gente pode ter esse modelo que a gente chama de modelo de biela direta. Mas sempre que eu tenho bastante espaço, bastante volume de concreto, sempre vai ter uma tendência, por compatibilidade, de espraiar as tensões de compressão. Então, essa força vai sempre abrir, buscando o máximo de concreto que possa para ajudar, sempre vai aparecer alguma tração diagonal aqui. Tá? Por isso é muito importante nos blocos a gente verificar a biela comprimida. A gente faz isso diretamente nos blocos pela verificação do nó superior e do nó inferior, mas é muito importante a gente verificar a biela. Existe um método baseado num boletim do CB mais antigo, onde o pessoal anda verificando apenas a armadura, calculando por flexão, e esquece que precisa verificar o que na minha tese eu chamei de cisalhamento, né? Essa ruptura é pela biela, e a biela é responsável por levar a cortante, é uma ruptura por cisalhamento. Que é o que a gente quer fugir, já que eu não coloquei estribo, né? Uma ruptura dessa biela de compressão
sem que a armadura comece a escoar, é uma ruptura frágil. E a gente quer fugir disso nos nossos dimensionamentos. A gente quer sempre que a ruptura seja após o escoamento da armadura. Tá? Então, o modelo que eu vou usar aqui, que é o que está proposto na minha tese, a geometria do modelo de Biela tirantes ela é determinada de forma interativa. Diferente de uma viga flexão, em que a largura é B bem definida, e a gente resulta numa equação de segundo grau e consegue calcular a profundidade da linha letra por uma fórmula analítica, no caso de blocos, a gente tem uma certa dificuldade, porque agora eu tenho um elemento tridimensional, eu tenho o que eu posso considerar de um espraiamento da extensão de compressão, e a largura não é constante no nosso período. Tá? Então, para resolver esse problema, a gente vai fazer de forma interativa. Vou utilizar o conceito de área ampliada, que é muito comum em estrutura de concreto. Quando a gente aplica uma carga em área reduzida numa laje de concreto, em geral, a gente faz uma abertura até o eixo da laje. Né? Eu vou usar esse conceito aqui para o blocos. Isso está no livro Técnica de Armada do professor Fusco. Quem tiver interesse em olhar um pouco mais de cuidado. Agora, de modo a reduzir, estamos falando de uma disciplina de estrutura de concreto, deixa eu só não é da disciplina, não é? De concreto armado de baixo carbono. Então, eu pensei, como é que eu vou fazer para reduzir a produção de carbono aqui? Né? Então, eu tomei a liberdade, já que também estamos numa disciplina de pós, de usar os limites de resistência para o concreto que estão no proposto na minha tese. É um pouco maior do que o que está na norma, que a priori é o que deveria depois, vai entrar como proposta, não sei se o pessoal vai aceitar, mas é o que deveria entrar na norma. Tá? Há uma discussão muito grande, porque os limites do Blevaux são maiores do que o que a gente costuma usar, o 0,85 FCD. Aí, quando veio para bloco, há uma briga muito grande se a gente poderia usar um pouco mais do que 0,85 alfabeto FCD, que é a resistência da biela, do nó comprimido da norma. Pode, eu fiz um monte de estudo e análise com esse experimental, dá para aumentar um pouco, mas ainda não é normativo. Só que isso reduz volume de concreto e volume de aço. Tá? Aqui ficou um pouco leve demais a imagem, mas eu tenho um bloco sobre 4 estacas, só para apresentar um método. Eu tenho um bloco sobre 4 estacas, eu tenho meu pilar aqui no cinza mais escuro, a minha tensão ou a minha força está nessa parte cinza, que está aplicado no pilar, certo? Está aqui. Essa que está aqui, eu vou dividir em 4 pedaços, como eu disse, né? Eu pego a área do pilar, divido em 4 pedaços. De cada centro geométrico do quarto do pilar, cortando em 4 pedacinhos. Está bem fraquinho aqui, mas eu vou com o mouse mostrando. Eu tenho a resultante de compressão desse quarto de força que está no pilar. E daqui ele desce um pouquinho, até metade do Y, que é a resultante da força horizontal, e toma o rumo e vai na direção do apoio. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Abrindo carga a 45 graus, que é o conceito que está no livro do professor Fusco. A diferença é que o professor Fusco abre um pouco mais, 1 para 2. 1 para 2 é um pouco grande demais. Comparando com o ensaio experimental, ele se mostrou um pouco exagerado. Tá? Mas tem uma razão de ser no livro do professor Fusco 1 para 2, porque ele busca a biela mais abatida possível. O problema dá quando a biela é de 45 para cima e você abre 1 para 2. Aí começa a dar uns problemas com o modelo que está no livro do professor Fusco. Tá? Mas eu estou usando o mesmo conceito, 45 graus, só que com algo um pouco diferente, desculpa. E essa área ampliada aqui embaixo, a área ampliada do pilar, é que eu vou usar de referência para calcular a tensão de compressão no concreto. Tá? Eu tenho 2 jeitos no plano, só para facilitar, eu tenho 2 jeitos de calcular a tensão de compressão nessa biela inclinada. Eu posso calcular a largura da biela como sendo a parcela horizontal aqui, que é AP sobre 2, eu chamei de AP, né? Chamei. AP sobre 2 vezes o seno do ângulo, mais o Y cosseno do ângulo. No tridimensional, eu não consigo fazer isso porque a largura é uma no plano que a gente está vendo aqui, é outra fora do plano, porque essa abertura ela aparece nas 2 direções, aqui e aqui. Então, um jeito de fazer é pegar a parcela horizontal ampliada, que é daqui até aqui, e multiplicar pelo seno. Isso é o que fazia o Blevaux. Tá? Dentro do meu curso, que isso daqui é uma parte final do meu curso de Biela tirante, eu construo tudo para chegar nesse ponto. Então, no final das contas, aqui, nesse momento, vocês vão ter que acreditar em mim. Tá?
Se alguém quiser alguma coisa um pouco mais detalhada, eu tenho material, eu posso disponibilizar e para os professores disponibilizarem para vocês, tá certo? Então, o que que fazia o Blevot e o que que eu estou fazendo, aproveitando a boa ideia, a grande ideia do Blevot. Ele pegava a área do pilar, que é a área horizontal, multiplicava pelo seno, para dizer que isso era a área da biela inclinada. Eu estou fazendo a mesma coisa, mas ao invés de pegar a área do pilar, eu estou pegando a área ampliada, que o Fusco fazia, tá? Ou que faz no livro Técnica de Armar. Então, é basicamente essa área vezes seno é a área da biela. Então, a força inclinada é a vertical sobre seno, que a área da biela é a área vezes seno, vai aparecer vertical sobre área sobre seno ao quadrado. Um dos senos é da área, outro seno é da força. Tá. Infelizmente, o slide que tinha aqui, atenção, a formulinha, não veio para aqui. Foi uma falha. Tá. E, só para lembrar, a área ampliada, AP mais 2Y, né? Se é 45, eu estou descendo o Y, eu subo, eu abro o Y para os dois lados. Uma coisa importante, o livro do professor Fusco não deixa claro. Quando a gente vai segmentar a carga no pilar para achar a projeção horizontal, da onde parte a biela e onde chega, que é o eixo da estaca, eu faço o corte apenas da área do pilar. Eu tenho visto pessoas fazendo o corte em 4 pedaços da área ampliada, não é da área ampliada, é da área do pilar. A área ampliada é apenas um artifício para calcular aproximadamente a área da biela, apenas. Tá? Mas a geometria do bielo tirante é, força desce um pouquinho, deixa eu voltar para mais. Ela desce um pouquinho, tem uma força horizontal que empurra, né, para a direção do apoio, e claro, como a minha ração é vertical aqui, eu preciso ter uma outra força que puxe para torná-la vertical de novo e equilibrar. Vamos lá. Mas essa introdução, vocês tendo um pouco de fé comigo, né? Porque eu estou falando mais do que mostrando toda a formulação. Vamos ver como é que eu parto para a prática nesse modelo. Então, como eu vou fazer de forma interativa, a primeira coisa que eu vou fazer é adotar um Y. Eu não tenho uma formulazinha fechada, eu vou primeiro adotar o Y. Com esse Y, eu calculo a área da biela, calculo a tensão. Se essa tensão estiver no limite da resistência, achei meu Y. Só que eu não sou bom o suficiente para achar de primeira, eu faço isso iterativamente. Se fizer manualmente, vocês vão perceber que, como o Y não costuma ser muito grande, rapidinho você chega, 2, 3. Chega uma hora que você fazer, chutei o Y 10 centímetros, está perto. Se você puxar para 8, o ganho no resultado final é quase nada. Então, você pode parar um pouco antes, não precisa achar cravado o valor do Y. Se vocês quiserem usar no Excel, o atingir meta resolve rapidamente, tá? É uma interação muito baixa, é muito pequena, poucas interações, o atingir meta funciona super bem do Excel, tá? Então eu adoto o Y, com isso eu determino a inclinação da biela, que nem flexão de viga. Braço de alavanca Z é D menos meio Y. Aqui meu Y já é, fazendo analogia, o 0,8 de X, tá? Então, Z, altura, projeção vertical da biela, é D menos meio de Y. E como eu sei a projeção, porque eu sei de onde a carga estava e para onde ela foi, eu tenho a projeção horizontal também. Então, eu tenho o ângulo θ. Tangente de θ é Z sobre a projeção horizontal. Vai aparecer aqui já, tá? Só estou dando uma ideia geral no roteiro. Se eu não tiver com limite, eu vou lá e otimizo o Y até chegar no valor da tensão igual ao limite, tá? Se o Y resultar negativo, a minha boa surpresa, eu posso usar da bom resultado. Mas eu não sugiro. Então, eu estou aqui pedindo para vocês que, se o Y der negativo, porque eu estou com o pilar folgado, as tensões do pilar estão folgadas, eu uso o Y igual a zero. Aí recai no pivô. Tá? E com o valor do Y, do ângulo e tudo mais, eu calculo aí a armadura, verifico o nó, verifico a ancoragem das armaduras, quantidade de aço, ancoragem da armadura, verifico a tensão sobre a estaca, né? Então, vamos falar, botar agora essas formulinhas no bloco de 4 estacas. Então, primeiro eu determino o Y, eu tenho dito para adotar, em geral, Y igual a 20% da altura útil D, que é do topo do bloco até o eixo da armadura, certo? Igual a viga, não mudou nada. Com isso, eu determino a inclinação da biela, eu tenho o braço de alavanca, a projeção vertical da biela, D menos meio Y. Então, o θ é o arco tangente de Z sobre L pródigo, estou dizendo que é a projeção horizontal da biela inclinada, se estiver no tridimensional, né?
Então, a minha tensão de compressão, como eu havia dito, ó, a tensão de compressão no nosso superior, tensão na biela de compressão, né? Que a biela sempre a gente fala de compressão. P de pilar é a normal no pilar dividido pela área ampliada vezes o seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de novo, porque um seno é para achar a área, o outro seno é para achar a força. Um é vezes e está embaixo, o outro é dividido. Tá. Aí vocês poderiam pensar o seguinte também. Eu disse que eu vou pegar a parcela horizontal para calcular a área da biela, ou a largura da biela, AP sobre 2. Por que, que aqui está a ampliada total e a normal total? Porque se eu dividir por 4 a carga e dividir por 4 a área ampliada, vai dar o mesmo resultado, tá certo? Então, se eu pegar a área ampliada e dividir por 4, a força normal e dividir por 4, 4 se cancela. Então, não preciso me preocupar com isso. Mas, a priori, minha verificação seria mais local, né? Precisaria pegar daquele quarto da, de partida da biela. E a área ampliada, então, já que eu estou falando aqui, esse é um trecho que eu recortei da tese, né? Estou falando de pilar quadrado, bloco quadrado, duplamente simétrico, né? Então, a área ampliada aqui ele é AP mais 2y ao quadrado. Se forem diferentes, ele é AP mais 2y vezes BP mais 2y, é o outro lado do pilar. Aqui é que diferencia um pouco em relação ao que eu já publiquei por aí, que vocês podem ver. Eu estou usando a tensão limite como sendo... Aqui era para ser um menor ou igual, ó. Aí já peguei um erro na tese, hein? Era para ser um menor ou igual porque isso aqui é solicitante. A 1,27 FCD. Se vocês repararem, se vocês olharem, quem não tiver costume, dar uma olhada no material do Blevaux, vocês vão perceber que para bloco sobre 4 estacas, em relação ao bloco de 2 estacas, essa diferença, dividir a tensão resistente que ele dá para um e para outro, dá uma relação de 1,4 ou 1,5. Eu fiz a mesma coisa aqui, 1,27 ao 0,85 vezes 1,5. O ganho que tinha no Blevaux de 2 estacas para 4, eu mantive aqui na minha tese e deu bom resultado. Tá? Não é o mesmo limite, mas a relação entre resistência de cada bloco, entre eles, é o mesmo do Blevaux. Deu bom resultado mesmo. O Blevaux sabia o que estava fazendo, né? Fez muito ensaio experimental para isso. E aí eu preciso ver... Uma coisa que eu tenho falado também, não tem ainda um estudo mais aprofundado sobre isso, não tem ensaio experimental aprofundado para isso, né? É limitar também a profundidade da linha neutra que nem a gente faz na viga, em 0,4 de D. Ou seja, o Y, se tiver grande demais, toma um pouco de cuidado. Porque toda vez que a gente abusa um pouco, a gente corre sempre o risco da armadura não escoar na hora que o bloco rompe. Isso significa dizer que o concreto rompeu fragilmente, sem nenhum tipo de aviso. Olha, não se engane. Na primeira fissura de cisalhamento que aparece no bloco, eu não preciso nem tirar a carga, ele vai embora. No meu ensaio experimental, um deles rompeu com 110 toneladas. Aí o funcionário falou, foi tirar a carga, porque já estava indo embora, mas ele não tirou toda, esqueceu metade da carga, estava lá em 50, 60. E a gente ficou um pouco do lado do bloco olhando as coisas, de repente começou a abrir fissura, sair correndo, tira a carga, ou seja, rompeu mesmo, não aguenta nem mais carga baixa. Ele vai embora. Tá? Então, ruptura pela biela é frase. Tá? Lembre-se, nos blocos, lembre-se não, que eu não falei, então vou falar agora, não é comum nos blocos a gente usar estribo, bloco rígido pelo menos. A gente tenta evitar ao máximo. Não quer dizer que a gente sempre elimine, mas na maioria das vezes a gente tenta. Não é fácil armar também estribo em bloco, tá? E o outro limite aqui que é geométrico é só para minha abertura de carga. Deixa eu voltar um pouco aqui. Essa é a abertura aqui, esse Y, né, essa parte cinza mais clara, não passar para além das estacas, né? É só isso, tá? Como era uma tese, eu precisava ser rigoroso, eu tomei todos os cuidados com esses pontos, tá? E a força no tirante é basicamente a força vertical vezes cotangente de θ, só que isso me dá a projeção em relação à direção da biela, né? Eu tenho uma biela aqui, e aí a tração vertical cotangente de θ está na direção da biela. Mas, em geral, a gente não quer armar desse jeito, né? Eu preciso decompor em X e em Y. Então, isso aqui está para um bloco sobre 4 estacas, eu não vou me preocupar muito, a gente vai fazer um exemplo de 10 estacas, a gente fala
desse equilíbrio direitinho no exemplo, tá? Porque aqui já está a raiz de 2 do seno e do cosseno de 40, ou cosseno de 45 são iguais para 45 graus, né? E aí, uma vez que eu achei a força, eu acho, voltar para o apontador, né? Eu acho a armadura dividida pela tensão de escoamento, da força pela tensão de escoamento. Tá? Esse FTD aqui é X ou Y, né? Depende da direção que eu quero armar. Armar inclinado não é uma boa ideia. Nem no bloco sobre 3 estacas, você colocar indo na direção do pilar não é uma boa ideia. Ele resiste, mas menos do que se você colocar ele sobre as estacas alinhadas com as estacas das armaduras. O Playboy já dizia isso em 60, né? Na década de 60. E uma outra coisa, que aqui é um pouco mais polêmico, né? A gente precisa verificar a ancoragem. Então, embora eu esteja falando de biela-tirante mais diretamente aplicado a blocos, o que eu gosto, para falar de geral de biela-tirante, o que eu gosto muito de biela-tirante é o campo de tensões, né? Duas faces da mesma moeda, é que ele permite a gente dimensionar de forma segura a nossa estrutura de concreto, mas não só isso, ele diz como a gente tem que detalhar a nossa estrutura. Ele já diz automaticamente para você, se o seu modelo for adequado, onde você precisa interromper ou não as armaduras e como verificar as ancoragens. No fim, onde começa a ancoragem e o que você tem que ter de espaço para garantir isso. Tá? O espaço que você precisa para garantir tem a ver com o FBD, né? Tensão de aderência. Vocês viram já a ancoragem antes, a aderência antes, nessa disciplina. Mas onde começa a ancorar, o biela-tirante diz, certo? Não é incomum você ver em livros, às vezes, falar: eu tenho uma abertura numa viga, basta pegar da face do furo e estender LB. Não, não é. Se aquela armadura é necessária, está tracionada, em geral ela vai ser ancorada numa compressão lá mais à frente, para depois eu precisar de um algo a mais para ancorar. Não é na face. Só é na face se aquela armadura, na verdade, está lá só para controlar a fissuração, eu não preciso para o equilíbrio. Tá? Então, toda vez que o canto tiver realmente solicitado essa armadura, o LB não é da face. Então, o BLT te diz a partir de onde é. No caso do bloco, eu estou chegando com a compressão diretamente na estaca. Isso significa dizer que todo o desvio de força, da força inclinada para a vertical aqui, ela se dá nesse trecho da estaca. Então, quanto que eu começo a desviar a força? Teoricamente, na face da estaca. Se eu estiver falando de uma viga, viga parede, é na face do apoio, é na face do pilar. Tá. Então, eu deveria dispor de um comprimento a partir da face da estaca de LB, que é o que eu preciso para falar. A questão, e aí eu sei que tem opiniões diversas, é que quando a minha seção é circular, eu tenho a armadura distribuída sobre a estaca que às vezes está na quina, no quadrantezinho aqui. Então, teoricamente, ele começa a perceber a compressão um pouco mais tarde. Então, eu tenho ensinado, e eu tenho, que está na tese, para a seção circular da estaca, eu tenho pedido para colocar disponível a partir do eixo da estaca. Então, deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Não. Vou voltar um pouco, estou voltando demais, né? Mas tudo bem. Normalmente, é a partir daqui o LB disponível que eu preciso ter. No caso da estaca circular, por conta de uma armadura que pode estar aqui bem na quininha, eu tenho falado a favor da segurança, não precisa ser exatamente do eixo, mas a favor da segurança, que o comprimento disponível, ou que você comece a ancorar a armadura, seja do eixo. Para uma estaca retangular, a partir da face. Eu fico um pouco na dúvida, eu tenho visto bastante erro de execução, tanto para o lado sempre que a gente não gostaria, quanto de giro da estaca, mesmo quando ela é retangular. Então, eu tenho proposto fazer pelo eixo, embora não seja obrigatório, é a favor da segurança. Tá? E o L disponível, importante, é sempre a parcela horizontal, então. Do eixo da estaca até a face, descontando o comprimento. Tá? Vira e mexe, saem as perguntas. Eu não posso, então, se eu não tiver disponível o suficiente para o LB que eu preciso ancorar, somar na vertical? Não, não pode. Quando você usar o gancho, você usa o 0,7. Não mais do que isso. Se você colocar mais na vertical, não vai te ajudar na ancoragem. Talvez ele te ajude a deixar pendurado depois de romper. Talvez. Mas não ancorar. Tá? Aí, de vez em quando eu canso um pouco dessas perguntas de insistência, né? Porque a pergunta de não sei, eu quero saber é uma coisa. Outra coisa, não, é isso, é isso.
é que a carga não está indo para o teto. Não adianta botar a armadura na vertical. Ela está indo para a estaca, está indo para o solo, certo? Ixi, eu tenho um monte de slide. Eu falo, eu gosto de falar. E aí, por fim, mas eu tenho invertido essa ordem, tá? Eu verifico também a tensão de compressão sobre o nó da estaca. O que eu faço? Aqui é uma figurinha da norma espanhola, abertura de 45 graus, conceito de abertura de carga aqui, certo? Então, essa largura ampliada na região da estaca, vezes ser ao quadrado, inverto, multiplico pela força na estaca, é que eu calculo a tensão na compressão nessa região. E aí, essa daqui é um limite que eu não consegui aumentar. Esse é o limite que eu mantive da norma. Quando eu estou na estaca, mesmo 4 estacas, porque às vezes o pessoal, por ter 4 estacas e armar na direção X e Y, imagina que eu tenho uma armadura em duas, eu tenho 2 trações. Mas, na verdade, a resultante é uma só. Então, mesmo no 4 estacas, aquele nó pode ser considerado CCT. 2 compressões, uma única tração. É que eu decompus, mas é uma única tração. Tá? Não consegui mexer. Se eu aumentasse esse FCD3 aqui, em relação aos ensaios experimentais, a minha previsão ficava muito ruim. Então, esse eu não mexi, é o da norma FCD3, que é 0,72 alfa V2 FCD. Mantive o fator de fragilidade aqui. Tá? E se eu tiver um momento fletor, que é o usual? Eu brinco nessa hora que a gente senta e chora. Não é fácil resolver. Mas a gente está aqui como engenheiro para dar soluções. Então, a gente vai fazer algo simplificado, que é o que tem sido feito em escritórios, e dá bom resultado. Mas tem um pouco de incerteza, claro. Tá? Bom, quando tem um momento no pilar, eu consigo fazer um modelo de BL tirante razoável para um bloco sobre 2 estacas. 3 estacas, a minha vida já fica complicada. 4 estacas, se for bonitinho, que eu possa fazer 2 planos como se fosse 2 estacas, beleza, mas complicar um pouco, eu vou passar mais tempo dimensionando o bloco do que fazendo meu prédio, ou fazendo minha ponte. Tá? Então, só para mostrar um pouco da dificuldade, aqui, ó. Quando eu tenho uma flexocompressão no pilar, eu deveria fazer uma análise seccional nesse base do pilar, achar onde está a compressão e a atração. Essa compressão ela é maior do que a reação RB, porque aqui eu tenho um braço maior, né, o B, em relação ao braço que é dado pela seção do pilar, né? Então, RB é maior. Eu corto em 2 pedaços essa profundidade da linha do pilar aqui, eu corto em 2 pedaços, não mais. Eu separo a parte RB que vem para cá e separo uma parte que menos atração da RA. Ou seja, separa RB, venho para cá, chega numa atração aqui. A de cá que sobra não é RA ainda. Então, na hora que eu pego essa vertical com a compressão horizontal que está aqui, ele não empurra em direção ao apoio A, ele empurra numa outra direção. Quando chega na armadura, que é o que completa para chegar em RA, ele toma a direção do apoio. Então, quanto maior o meu momento, mais baixo vai ser esse ponto aqui de equilíbrio na armadura. Tá. Mais baixo eu preciso ancorar essa armadura do pilar, né? No final das contas, esse ponto tem a ver também com a ancoragem da armadura do pilar. Se eu tiver muito momento a ponto de dar tração na estaca, aí isso daqui vem direto lá para baixo e eu tenho obrigatoriedade, ou aparece por equilíbrio, uma tração lá em cima. Não é difícil de perceber essa tração lá em cima, né? Vamos fazer uma analogia por flexão? Eu tenho essa reação para cima, tem um momento aqui assim, positivo. Essa reação, eu estou perdendo a pontinha aqui. Eu tenho um momentinho aqui também. Do lado de cá, a reação para baixo, meu momento é negativo, né? Aqui, reação para cima é um momento positivo. Então, não é estranho aparecer tração no topo, certo? Só que agora, minha ancoragem tem que se dar toda nesse ponto inferior. Isso aqui é um nó de pórtico. Isso aqui, teoricamente, exige uma dobra da barra maior do que o padrão para ancoragem. Tá? Como é confinado, eu não digo para vocês que eu faço isso, mas teoricamente precisa. Tá? Então, aqui, depois eu vou deixar o material para vocês, imagino que está sendo disponibilizado.
Eu não vou ler ponto por ponto, só para dizer, aqui já está um pouco o que eu disse. Não é fácil fazer um modelo BL tirante completo. Então, para contornar esse problema, uma coisa também que eu costumo falar quando eu formalizo o BL tirante é: o BL tirante depende do carregamento. Se eu tenho um carregamento de um jeito, eu tenho uma treliça. Se eu tenho carregamento de outro jeito, eu tenho outra treliça. E aí vai. Como é que numa estrutura real, com várias combinações, eu vou fazer um modelo de treliça tridimensional para todos esses casos? Como eu disse, a gente vai passar o tempo todo fazendo só bloco e o resto vai estar pronto, o bloco não. Tá? Então, o que a gente vai fazer é substituir a flexocompressão por uma compressão centrada equivalente, em que a reação máxima RB vai ser suposta igual do outro lado. Quando a gente faz isso, esse ângulo que aqui está, ele é maior do que este por duas razões. Quando a compressão se aproxima mais aqui da extremidade, eu tenho uma projeção menor momento. Menor momento, menor Y, maior braço de alavanca. Então, essa tração aqui vai resultar um pouco maior. Então, é isso que a gente faz, essa aproximação. Tá? É sempre verdade? Nesse caso, é. Mas quando esse nó começa a baixar demais aqui, eu não tenho tanta certeza que é sempre a favor da segurança. Mas é sempre o que eu uso, o que a gente usa, normalmente. Tá? E aqui, só para mostrar para vocês, eu não podia deixar de não mostrar, que o Blevot realmente sabia o que fazia, né? Que são os ensaios experimentais de bloco sobre 4 estacas. Aí tem os meus aqui, inclusive, aqui embaixo, que eu fiz na minha tese. Os valores teóricos por Blevot, pelo do professor Fusco, por um outro e pelo que eu propus. E a média da relação F ensaio, F teórico, no Blevot deu 1,08, eu achei 1,07. E o coeficiente de variação, 7 no Blevot 8, que 7, 8 para bloco é muito pouco. Mas não quero dizer que eu achei a pólvora, porque primeiro foi o Blevot, inclusive, não fui eu. Isso é para todas as rupturas, é função por flexão. Quando rompe por flexão, o BLT dá muito bom resultado. Na hora que a gente bota aqui blocos que estão rompendo por cisalhamento, aí a coisa muda de figura. Certo? Aí, o que eu posso dizer é que o modelo que eu propus dava um resultado para fugir desse modo de ruptura, mas se eu tiver que encarar, a coeficiente de variação vai lá para 15 fácil, ou mais. Tá? Só que no bloco de 4 estacas lá nos ensaios do Maltoni deu muito bom resultado, para minha surpresa, porque Biane tirante se baseia no teorema estático da teoria da plasticidade. Concreto puro não tem nada de plástico. Então, teoricamente, eu não posso aplicar em algo que tem uma ruptura frágil. Mas deu bom resultado. Então, isso é uma pincelada rápida. Depois eu até posso deixar meu curso completo de bloco sapato, se alguém quiser olhar algum detalhe. Tá? Vamos para um exemplo para tudo que eu falei aqui, como é que a gente aplica. Né? Então, eu estou falando aqui de um bloco sobre 10 estacas. Assumir carga centrada no pilar. Tá? Ou vocês podem assumir que já é a carga centrada equivalente. Tá? Só para simplificar. Assumir bloco rígido, ou seja, cada estaca pegou um décimo da força do pilar. E eu tenho essa geometria aqui, uma carga total de 532 toneladas, então, nas estacas eu tenho 53,2 toneladas, que é 1.520 quilonewtons. Toda vez que eu publico é em quilonewtons, mas toda vez que eu falo é tonelada, porque fica na cabeça as ordens de grandeza. 532 quilonewtons para cada estaca. Cobrimento de 4 centímetros, porque quando está em contato com o solo eu preciso ter um cobrimento maior para proteger. Né? Primeira coisa é achar os segmentos de área do pilar, que no final eu estou determinando a resultante da biela, da partida da biela para cada estado. Tá? Então, como eu tenho um bloco um pouco irregular, eu não cortei em 10 pedaços no meio e depois 5 vertical. Porque senão eu teria uma geometria de biela tirante que geraria um certo giro, uma certa torção. Para deixar simétrica minhas bielas, eu fiz o seguinte, ó. Essas duas pegaram já o cantinho, a força que estava no cantinho do pilar aqui, cortei em 2 pedaços. Antes de mais nada, né?
devia ter começado assim. Claro que eu posso cortar de vários jeitos, mas cada área é 1/10 da área total do pilar. Tenho que manter essa regra, né? Então, eu peguei aqui esse pedaço, que são 2 vezes 2/10, né, da área do pilar, cortei bem no meio, daqui desse centro, parti uma biela para estaca 1, daqui parti uma biela para estaca 7. Aí, quando esse estava centrado, para não sair meio de lado para cá, assim, nem assim, eu fiz a venda diferente. Eu não cortei no meio, eu fiz um décimo da área sozinho aqui, pegando toda a largura do pilar. Partiu bonitinho para a estaca assim. E o que sobrou aqui, que são 2/10 de novo, eu cortei também no meio para um pedaço vir para cá, um pedaço vir para cá. Foi essa segmentação que eu fiz. Posso fazer outra? Posso. Não, não inventa, não exagera, mas posso. Você vai lá, modela de uma forma que seja razoável o seu bloco e checa se está com comportamento rígido ou não. Claro que quanto maior a biela, maior o bloco, mais chance de rígido. Só que eu não consigo dizer, olha, acima de um ângulo é flexível, abaixo é flexível, acima é rígido. Não é só isso. Porque já vi muitas modelagens, eu trabalho normalmente com pontes. Já fiz muita modelagem para um bloco dito rígido, por conta de um ângulo 45 graus, por exemplo, não mostrar uma distribuição perfeita nas estátuas. Sabe? Então, para definir rígido mesmo, teoricamente eu teria que modelar, seja como uma agulha, como uma casca espessa. Os programas permitem botar casca espessa, né? E fazer uma análise um pouco melhor. Tá? Nesse caso aqui, eu estou sonhando rígido. Tá? E as bielas deram razoáveis aqui. Mas não vai ser perfeitamente rígido. Preciso? Não. Se eu estou me baseando no teorema estático, eu estou dizendo que eu tenho capacidade de redistribuição plástica. Se tem, a gente precisaria verificar depois, mas assim, eu tenho capacidade de redistribuição plástica a ponto de o modelo que eu dimensionei ele aparecer no fim. Tá? Ou seja, ele vai entender para a minha modelagem. Ele pode primeiro se concentrar um pouco na 5, mas na hora que eu não tiver a armadura na 5 para ajudar mais, ele vai começar a jogar para 7 e para 1. Entendeu? Então, eu estou contando com redistribuição de esforços internos. Por isso é que eu falo, não boto o Y muito grande, porque se a gente contar com isso, é bom que eu não abuse demais da compressão da biela. Bom, então eu cortei aqueles pedaços e para cada um eu tirei a projeção horizontal, 310, 206, tá certo? Aí vim aqui agora, botei Y igual a 20% do D, que é 0,7, a altura total é 2,7 metros. Botei um embutiimento de 5 centímetros, aqui em São Paulo a gente usa muito embutiimento de 5, sei que outros lugares usam 10, eu gosto do 5. A base alavanca, então, é o 2,6 menos metade do Y, né, que é 0,6. Com esse Y, que dá esse Z, eu tenho um ângulo de 36,5 para a estaca mais afastada, 48,6 para a 2, que também é um pouco na lateral, né, essa aqui, ó. E a que está mais próxima, que é a 5, o ângulo de 55. Mesmo assim, ainda ficou um ângulo muito bom, mesmo tendo afastado um pouquinho a partida. A faixa boa para bloco sobre 4 estacas é acima de 45. Quando eu tenho um bloco sobre 10 estacas, o professor Fusco fala de até 1 para 1,5, que é 34 graus mais ou menos. Então, quando eu tenho várias estacas, a da ponta eu não me preocupo muito se der 1 para 1,5 a inclinação. Tá? Então, o 36,5 aqui para mim tá bom. Para não precisar colocar estribo ainda. Tá? Mas eu não faço 36 quando eu tenho 4 estacas, porque todas as delas têm 36. Aqui não, ó, tem muitas altas e uma na ponta ali que deu um pouco mais baixo. Opa, passei, eu acho demais. Aí, vou direto na estaca mais afastada, né? Vou pegar o menor ângulo, que é o que vai dar maior tensão. Então, calculo a área ampliada, pilar 40 por 450, somo 2 vezes o Y, seno quadrado, do menor ângulo aqui, né? Dá 18,4 MPa. Está folgado, porque em relação ao 1,27 de FCD é 27 MPa. Não está muito folgado em relação ao limite da norma, tá? Mas em relação da tese, está. E aí eu fui lá no Excel, fiz uma tige meta, descobri, na verdade não fiz. Eu chutei 30 centímetros e deu certo. Tá? Às vezes a gente dá sorte, mas eu confirmei no tige meta. Que a gente pode sempre errar o cálculo manual, né? Então, botei 30 centímetros e aí o 30 centímetros deu
Refazendo a conta, o ângulo de 38, uma tensão mais ou menos de 27,1, bateu certinho na resistência. E tem aqui, ó, a limitação do 0,4, que é 0,3 sobre 2,6, que é o D, deu 0,12. Depois, eu inverti um pouco a ordem em relação ao meu roteiro lá, para não ficar calculando toda a armadura, ancoragem, não sei o que, e depois descobri que a tensão de compressão em cima da estaca não passa, eu fui direto para a compressão na estaca. Falei, deixa eu resolver minha vida aqui para não ficar fazendo um monte de conta à toa. Então, fui lá, a estaca tem 5.320 quilômetros, ampliei a área da estaca também, abrindo 45 graus, a estaca é de 1 metro aqui, abri 10 centímetros do fundo do bloco até ao nível da armadura, deu 12,23, que está dentro do limite de FCD3 0,72. Alfa V2 é 1 menos FCK sobre 250, FCK em MPa, né? FCK sobre gama C, que dá 13,51. Ou seja, ok, vamos partir para as armaduras. Então, o cálculo da tração na direção da biela é a força vertical da estaca vezes, isso é cotangente, né? Projeção horizontal, que se a gente voltar na imagem vai estar o 310 para estaca 1, o braço de alavanca, que é 12,45, né? O 2,6 menos 0,15, que é metade dos 30 que eu adotei para o Y. Tá? Fiz isso para todas, só que eu não vou armar inclinado. Eu vou decompor em X e Y. Eu posso descobrir qual é o ângulo e fazer seno cosseno, ou eu posso fazer direto a projeção no plano da biela, ou seja, a força na estaca 1 na direção X é a projeção da biela na direção X sobre o braço de alavanca. Então, 12,45 por 12,45 dá o próprio. E Y, 1,90 por 12,45. Vamos voltar lá. Acho que não sei se tem na imagem, não. A distância daqui até aqui, projeção horizontal, ó, é 2,45. Essa daqui é 1,90. Então é como se eu estivesse fazendo um corte e fazendo a conta no plano. Dá o mesmo resultado. E fiz isso para todo mundo. Para estaca 2, a projeção horizontal é 80 centímetros, dividido por Z, 2,45. Essa relação me dá a força na direção X. Quem foi? Calculei todos. Aqui está o resultado. Lembrando o seguinte, a biela que chega na estaca 1 despeja, entre aspas, 5.320 aqui. A contrapartida que equilibra essa força está na estaca 4 aqui. Então, essa equação de 5.320 acontece em tudo. Só que no meio, entre a estaca 2 e a estaca 3, eu tenho a outra biela chegando aqui, acrescentando um pouco mais de força. Quanto? Está aqui, ó, 1.737,71. Então, entre as duas estacas centrais, eu tenho 5.320 mais 1.700. Então, aqui eu tenho uma tração um pouco maior. Estou chamando a atenção disso porque também eu vou armar algumas barras um pouco além só desse meio. Porque nas pontas eu preciso de menos. A minha força aqui na ponta é 5.320. Aí, é basicamente dividir as forças pela tensão de escoamento da armadura. Para o uso do CA50, dá essas armaduras aqui, ó, na direção X, na linha mais carregada, 162 centímetros quadrados, 20 φ de 32. Na do meio central, 81, que dá... Aqui estou aproximando, né? Que 10 φ de 32 dá 80. Mas isso não é 1 centímetro quadrado que vai acontecer nada com a nossa estrutura, tá? 10 φ de 32. Na direção Y, todas as linhas são iguais, ó. Todas essas trações aqui são iguais, ó. Por quê? Todas as forças são iguais e todas as projeções nessa direção são iguais a 1,90. Então, todas as forças são as mesmas. E pensando que para armadura com tensão de 700 MPa, eu já estou chamando aqui de CA70 porque foi aprovado na norma 7480 esse termo, eu fiz o seguinte. Como eu sabia que na hora de verificar o nó, o comprimento de ancoragem ia aumentar por duas razões. Por conta da tensão que é mais alta. Então, já aumenta proporcionalmente de 7 por 5. Eu ainda tenho um fator adicional nas normas que tem publicado sobre o aço de 700 MPa,
Um outro fator que reduz o FBD, que amplia mais ainda o comprimento de ancoragem. Sabendo que ele aumenta a proporção em relação à biela muito, e eu diminuí a quantidade de armadura necessária, o primeiro passo que eu tomei antes mesmo de calcular a ancoragem foi reduzir a bitola, não manter a mesma. Não reduzir só a quantidade de barra, mas a bitola para ajudar a ancorar essa armadura. Entendeu? Já precavendo que a próxima poderia ter problema ancorar a armadura. Então, a quantidade de barra até aumentou um pouquinho, ó, 20 contra 23, 10 contra 12, 12 contra 14. Porém, eu diminuí a bitola. Aqui ficou um pouco pequeno, não deu tempo hábil fazer desenho no CAD, demora. Não é tão simples assim. E eu queria organizar de uma forma, né? Ó, o aço CA50, o resuminho é 12 fio de 32 em Y, 20 fio de 32 nesse meio aqui, 15 chegando na estaca da ponta aqui. Aqui é a mesma coisa. Então, no CA70, eu sei que a Acela usa CA50R, né? Eu imagino que com a norma vindo para CA70 eles vão começar a chamar de CA70, né? Que vai estar normativo. 14, 14, 14, fio de 25 agora. 23, fio de 25, 12, fio de 25. 23, fio de 25. E na pontinha aqui, 15, fio de 25. Tá? Aí ficou pequeno aqui, mas nem fiz a ancoragem a partir do... Não, aqui não fiz ancoragem nenhuma ainda, calma. Estou indo muito além. O meu comprimento disponível vai ser do ponto de início da ancoragem que a gente vai discutir até a face do bloco, descontando o comprimento que é 4 centímetros. Mas essa quantidade de barra necessitou de camada adicional, a segunda camada. E para essa barra, esse ganchinho aqui, não bater nesse ganchinho aqui, eu tive que tirar 15 centímetros. Para dar 2 centímetros de espaço livre, eu precisei descontar 15. Para a barra de 32, para a barra de 25, às vezes barra de 25, depende, mas de 25 para cima eu tenho usado a 135 graus para não tentar... a tendência de retificar o gancho não expulsar o cobrimento. Então, eu tenho tomado esse cuidado de fazer inclinado, tá certo? Mas poderia ganhar um pouco de espaço no 15 se fosse vertical, mas fio de 32 eu não recomendo, tá? Então, a primeira camada tem um comprimento disponível que eu considerei do eixo do pilar até a face de 4 centímetros. Como eu tinha 1 metro do eixo à face, a primeira camada tem disponível 96 centímetros para ancorar. E a de baixo eu tiro 15 centímetros, 81. Ok. Até ia fazer um pouco mais para dentro, um pouco mais do que isso. Só que a gente combinei com o professor França, ele pediu, e não vejo nenhum problema nisso, porque esse efeito existe. Inclusive, no livro que eu publiquei sobre L tirante, tem esse efeito lá, até com uma provocação para a gente colocar na norma isso, né? Eu coloquei o comprimento de ancoragem baseado no Model Code e Eurocode. Não no Model Code atual, que mudou o jeito de fazer, mas no mais antigo, e no Eurocode, onde tem 5 parcelas, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5. O que nos vai interessar aqui é o alfa 1, que é o que você já está acostumado, o 0,7 do gancho. A novidade, talvez, é o alfa 5, que é um outro 0,7 que aparece, porque eu tenho uma compressão direta na armadura, certo? Se eu tiver um papel na mão e apertar ele e pedir para alguém puxar, vai ser mais difícil quanto força eu aplicar. Quanto mais força eu aplicar nele, tá certo? Então, se eu tenho uma compressão direta na armadura, é mais difícil ele deslizar. Então, as normas permitem uma redução do comprimento de ancoragem por conta da compressão direta dada por quem? Pela estaca. A armadura está sobre a estaca. Eu não falei isso, né? Mas o modelo aqui, o modelo de tirante, pede a armadura concentrada sobre a estaca. Tá? Então, eu vou usar esse 0,7 da compressão direta na armadura, né? Transversal. Tá? Então, quando eu usar o alfa 1,07 de gancho, o alfa 5,07 de compressão transversal, vai acontecer que o LB necessário vai ser 0,49 do LB básico. Tá? Aí eu fiz as contas. Eta 1, eta 2 e eta 3 é o mesmo, né? De sempre. 2,25 para alta aderência. Seja assim.
CA50 ou 700 MPa de escoamento. ETA 2 é região de borderância lá embaixo, então é 1. O ETA 3 é 1 até fim de 32, eu estou usando no máximo fim de 32. E estou chamando de ETA 4, não está na norma, foi chamado de ETA 4 também na aula anterior, 0,76 aqui. Agora não lembro se é do FIB ou do ACI, mas um é 0,76 e outro é 0,75. Então, quando eu apliquei isso daqui, percebo que para o concreto 30 que eu estou usando aqui, o CA50 pede 34 FI, básico, aqui é básico ainda. Para o CA70, 62 FI, dobro, praticamente. Tá. Como é que eu contorno isso? Reduzindo bitolo. E usando a compressão transversal. Na hora que eu aplico isso aqui, uso o 0,7 do gancho com o 0,7 do compressão transversal, para a barra de 32 CA50, eu preciso de 52 centímetros, meu mínimo é 81. Ok. Quando eu venho para o CA70, usando também compressão transversal e gancho, 75. Ó. Mesmo pelo eixo, eu tenho espaço para ancorar nessa geometria que aí está. Tá. Poderia apertar um pouco, botar a face do bloco mais próximo? Até posso. Mas eu tenho visto alguns desvios. A tolerância acho que é 10% da norma de fundação, né? Mas eu tenho visto desvios até maiores. Apertar demais aquele espaço pode trazer problemas. Tá? E pode ser um pouco menor, porque o diâmetro da estaca é muito grande. Eu usei um diâmetro do eixo à face do bloco, que é usual. Pode ser outro, mas é usual esse aí. E aqui está vai aparecer depois. Eu fiz todos os exemplos. Ó. Como é que tá me vendo, claro. Eu fiz todos os exemplos manuscritos aqui. Eu já escaneei, só que infelizmente eu deixei na rede do escritório e estava sem acesso remoto. Eu vou mandar depois, tanto a apresentação quanto o manuscrito, todo esse exemplo. E aqui eu enxergo bem, mas ali não estou enxergando nada. Tá? Eu vou passar direto então para o detalhamento. No final das contas, o que importa é aqui, ó. A primeira camada de barra de 32, a segunda um pouco recuado, e eu estou colocando 5 barras que podem só contribuir nesse pedaço aqui, ó, com só 6 metros de comprimento. Qual foi a regra para eu achar os 6 metros? Quando tem espaço, eu gosto de colocar minha coragem a partir da outra face da estaca. Eu tiro do nó. Eu faço o LB a partir da... Depois que eu saí da estaca, eu botei o LB. Tá? Por quê? Porque a resistência do nó aumenta quando eu consigo colocar LB totalmente fora. Então, eu uso isso como regra. E no CA70 ficou 6,60 porque eu tenho um LB maior. Só isso. Tá? Mas eu tenho todo o detalhamento em CAD, eu vou passar para vocês depois com calma, tá? E aqui que ficou muito apertado, não sabia que ia ficar tão apertado assim, parecia bom no PowerPoint, né? Eu estou com o cálculo da armadura de cada barra que eu detalhei, não falei da armadura secundária, no exemplinho tem até um negocinho lá para vocês verem depois, tá? Mas eu calculei a armadura total do bloco com CA50 e do bloco com CA70, usando nas armaduras secundárias os 50, que elas são para controle de fissuração, aumentar a resistência não vai trazer ganhos, tá? E uma coisa que chama a atenção, usando as taxas de referência para produção de carbono, né? O concreto, tá pequenininho aqui, ó, eu tenho um volume de concreto que é 170 metros cúbicos. Quando eu aplico o valor de referência para o C30, 285, dá 48 mil e alguma coisa. Como o bloco é pouco armado, não tem estribo, em geral ele tem uma taxa baixa, ele está gerando no CA50 7 mil. Então o concreto produz muito mais. Por isso é um ganho muito grande usar resistências maiores no bloco, como eu usei aqui. Tá? 87% do produzido é do concreto e 13% do aço, nesse caso aqui. Quando eu usei o CA70, eu tive a economia total na armadura de quase 14%, porque eu só reduzi a armadura principal, quase 14% de... Se for só na armadura principal é 26%, está mais relacionado direto com a tensão de escoamento, né? E o consumo a redução no carbono foi no aço apenas 12%. Eu usei aqui, foi orientação do professor França, a referência era 0,74 por CA50, né? De quilos por metro cúbico,
Aqui eu estou usando por metro cúbico, não, por quilo também, né? Por quilo. E no CA70 eu estou usando 5% a mais desse valor, tá? Que dá 0,78. Eu aproximei para 0,78 aqui. Mas a redução total deu 2,5, porque o concreto está produzindo bastante. Então, isso fica o alerta para reduzir concreto. Às vezes, colocar mais armadura vale a pena para reduzir o concreto, tá bom? Então, numa primeira versão que eu fiz desse exemplo, que é o que vai aparecer até numa publicação ABS, o bloco precisou ser aumentado para poder ancorar bem a barra de CA70. Nesse caso aqui, a gente não precisou porque eu usei o Alpha 5 e porque eu também ainda economizei na armadura porque eu usei tensão 1,27 FCD no nosso período. Tá? Então, eu acho que eu estou adequado para a disciplina de baixo carbono. Aqui são as referências do bloco, tá? Só que vocês não vão escapar ainda não, porque é sapato. De bloco é isso, um pouco rápido, mas quem tiver interesse, eu posso passar o material completo. Não foi fácil pegar um curso de 8 horas e transformar em 2 horas, tá? Mas a gente vai dando um jeitinho. Tá? Bom, a sapata, agora a minha referência principal não é a tese. Eu usei o mesmo 1,27 de FCD porque é o mesmo confinamento. Não tem muita diferença, não tem por que usar valores diferentes. Mas a minha tese é só blocos. Tá? Só pesquei a tensão resistente no nosso período. Então vamos lá. A norma de fundações, a 6122, ele fala que a sapata deve ser calculada considerando o diagrama de tensão na base que seja representativo e que, não está bem escrito aqui depois do ajuste, e que também seja função das características do solo. É aquela coisa meio óbvia, fala tudo, mas não fala nada, não te ajuda. O que eu faço? Né? Não. A nossa norma de concreto, no fim, ela fala que para a sapata rígida, assuma uma distribuição plana, que é uma resposta elástica linear no contato concreto-solo. A diferença é que onde tiver tração, na verdade, há levantamento ao solta, né? Deixa de ter o contato, e o que a gente vê é que tem um pedaço da sapata que não tem tensão. Mas a resposta é elástica linear, certo? Se não tiver descolamento nenhum, como eu calculo essas tensões? Resistências materiais. N sobre A mais MY sobre I. Então, nada de novo. Só que para isso eu tenho que estar com minha força no núcleo central de inércia. A excentricidade não pode passar ao lado da sapata sobre 6. Eu vou passar um pouco rápido, porque eu ainda tenho muitos slides para passar, mas só para não deixar muito corrido, se eu tiver um momento que aqui eu chamei MA, que é em torno de Y, na direção, entre aspas, de X, né? Só para poder preservar os índices e não fazer confusão nos índices trocados, tá? A excentricidade dessa força aqui é M sobre N, nada de novo, né? A resultante está por aqui. Vou achar um adimensional, que na verdade, como eu uso tabelas do Montoya, eu estou usando pelo termo do Montoya, tá. Na verdade, ele não usa eta no Montoya. Excentricidade A sobre o lado A, ou seja, a excentricidade da resultante dividido pelo lado da sapata. E vou fazer uma definição aqui que é uma tensão média, que não é de fato tensão média, né? É simplesmente a força normal pela área da sapata. Não é necessariamente uma tensão média, porque quando tem descolamento de um pedaço, eu não tenho contato AB, eu tenho um contato menor. Mas sigma M, para mim, vai ser sempre a normal sobre a área da sapata. Tá? A área da sapata é A vezes B, e aí eu posso também definir a inércia como se essa base da sapata fosse uma seção retangular. A ao cubo vezes B sobre 12. BH ao cubo sobre 12, né? Nada demais. Só que eu inverti o HV primeiro. E aí uso, se não tiver descolamento, se o eta for menor do que 1/6, eu uso a resistência material. Né? N sobre A, MA, que é o MY, aqui é que está trocado, né? Vezes X, que é a posição, o ponto que eu quero calcular a tensão sobre a inércia.
Se eu simplificar, sigma 1 é sigma m, 1 mais 6 é tá, sigma 4 é 1 menos 6 é tá. Só simplificar. E se eu tiver um pedaço de descolamento? Bom, agora, a resultante desse triângulo aqui, que não é só esse triângulo, né? Estou falando só de um momento, no lado, toda a borda, na largura B, todo mundo tem sigma 1 aqui na ponta, né, na borda. Então, quando eu integrar essas tensões aqui, essa resultante tem que casar com a resultante do aplicado, para estar em equilíbrio. Então, sigma 1 vezes x vezes b na outra direção sobre 2, integrando as tensões aqui, tem que ser igual ao normal aplicada. E mais do que isso, a resultante da força num triângulo está a 1/3 do lado maior, 2/3 do zero. Então, essa resultante aqui, A sobre 2, daqui para cá, A sobre 2, menos a excentricidade, esse pedacinho, tem que ser igual a x sobre 3. Ou seja, a resultante do que está por cima, que é o aplicado, tem que estar no mesmo ponto da resultante das tensões no solo. E aí eu acho essa outra formulinha aqui, que é 4/3 de sigma m sobre 1 menos 2 tá. Se for oblíqua, ábaco. Só iterativamente. Eu tenho um sisteminha de equações que eu não consigo resolver analiticamente para todas as excentricidades. Algumas eu até consigo, mas todas não. Na outra direção, ou na outra direção não, considerando uma flexão composta oblíqua, aí eu tenho a excentricidade também na direção B, defino o éter B como excentricidade B sobre B, toda hora tem algum erro, sobre B, não sobre A. E a inércia agora na outra direção é B ao cubo vezes A sobre 2. Se não for eu uso resistência dos materiais, N sobre A, MW, MW, né, na outra direção. Já estou falando na extremidade, o W, né? Mas para isso, eta A mais eta B tem que ser menor ou igual a 1/6 para estar dentro do núcleo central de inércia. E essas são as fórmulas para cálculo da tensão nas bordas. Borda 1, quina 1, e não borda, quina. Quina 1, quina 2, quina 3, quina 4. Se não, eu uso ábaco ou eu uso tabelas do meu livro mais recente do Montoya. Então, ele tem lá como calcular sigma, função, sigma 1, função do sigma m, ele dá uma tabela para o alfa 1. Sigma 2, função do sigma 1, que foi previamente calculado, ele dá o alfa 2, ele dá o alfa 3, eu vou calcular. E é muito conveniente para a gente definir esse sigma 4, que é a quina que descolou. Mas não tem tensão? É uma tensão fictícia. É uma atração fictícia. É só para a gente interpolar, a gente calcula esse valor. Tá? Vai ficar mais claro aqui, ó. Na flexão composta oblíqua, na hora que eu descubro qual é o beta, que é a inclinação da linha neutra aqui, né? Como eu estou dizendo que seção plana permanece plana aqui, estou usando isso ainda, né? O mesmo que a gente fez para a viga, todas as deformadas perpendiculares a esse plano aqui seguem essa reta aqui. Né? Ele é zero bem em cima da linha neutra e ele vai até sigma 1 quando chega na quina mais solicitada. E aí eu posso definir qual é a tensão em qualquer ponto baseada nisso aqui. Não vou entrar em detalhe, não é importante, mas a fórmula geral é essa. O Montoya nos ábacos, ele simplifica isso fazendo os valores adimensionais, eu não vou entrar em detalhes, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, essa eu pensei em não falar, mas eu não consigo, que é o seguinte. Existem alguns ábacos antigos, talvez vocês já tenham visto esse ábaco aqui. Alguns ábacos antigos, alguém adaptou e colocou um ângulozinho nesse pedaço aqui, como se fosse alfa. O Montoya estabelece um alfa. Esse alfa não é esse ângulo aqui. Esse ângulo é beta. Eu chamei de beta, mano. O Montoya não chama de nada. A relação entre o alfa do Montoya e o beta é que a tangente de beta é A sobre B vezes tangente de alfa. Então, se vocês verem ábacos antigos, onde esse ângulozinho está escrito que é alfa, não é alfa. Tome cuidado. Por que isso é importante? Esse pedaço aqui é a área que não está em contato, né?
Então, quando eu estabelecer, a norma de fundação estabelecer que eu tenho que ter um mínimo de contato, eu tenho que calcular esta área aqui e checar se está dentro da norma. Tá? Então, eu preciso calcular direito. Está ali. Eu preciso apontar direito, calcular direito ou a área que não está em contato, ou o que normalmente a gente calcula, que é a área que está em contato. Tá? Eu chamo essa atenção porque eu já vi áticos antigos assim. Tá? Essa é uma discussão que a gente pode ter depois, senão vai alongar muito, mas existe uma dificuldade um pouco na interface estrutura-geotecnia, entre o que a gente faz como dimensionamento e como a geotecnia verifica a capacidade de carga. Então, em geral, eles pedem valores característicos. Não existe na norma combinação característica. Então, começa o primeiro problema aí. Como é que a gente faz isso? Eu não vou entrar em detalhes, o especialista em não linearidade é o professor França, né? Mas, se eu pegar o meu modelo, fizer tudo carga separada, carga permanente, variável, né? Rodar os casos de carga separados, gerar uma planta de carga para o geotécnico com tudo valor característico, eu posso estar contra a segurança. Pensa num prédio bonitinho, praticamente permanente é só vertical, variável é praticamente só vertical. Faço tudo separado e depois aplico o vento ou desaprumo separado. Quando eu fizer o permanente, eu não tenho efeito de segunda ordem, porque eu não tenho ninguém que deslocou meu prédio para gerar efeito de segunda ordem. Não tem efeito de segunda ordem, no meu caso permanente. Variável, não tem efeito de segunda ordem. Vento, agora deslocou, mas não tem vertical para gerar efeito de segunda ordem. Então, se eu faço tudo separado e minha estrutura for sensível, eu estou errando nos esforços. Se minha estrutura não é muito sensível, não tem muito problema, médio. Se efeito de segunda ordem não for tão importante, eu ainda, agora pelo outro lado, estarei contra a segurança. A favor da segurança, mas contra a economia. A gente está querendo baixar a produção de carbono, estão botando material a mais? Não, né? Se vocês repararem as combinações da norma, para a combinação última existe um psi-zero. Então, a soma dos valores característicos não é o característico da soma. Se eu tratar estatisticamente, somar duas ações variáveis, permanente e variável, e depois definir o característico, esse valor é diferente das somas individuais. Por isso que zero. Então, quer dizer que eu vou botar mais material. Se minha estrutura não for sensível ao efeito de segunda ordem, eu estou colocando forças maiores e mais material do que eu preciso. Então, por um lado, eu preciso tomar cuidado para não estar contra a segurança. Por outro lado, eu preciso tomar cuidado também para não jogar dinheiro fora e produzir muito carbono. Certo? Bom, dito isto, um jeito de contornar é fazer toda a nossa análise pela combinação última, tudo majorado, o resultado final dividir por 1,4 para os geotécnicos. Por que isso? Porque lá na norma 6122, esse extrato que está aqui embaixo é da norma, eu reportei, não fui eu que digitei, tá? Ele fala que o gama F é 1,4 para o esforço atuante. Então, ele faz uma relação entre o resistente admissível dele e o resistente de cálculo, que é o gama F, é 1,4. Então, se eu quiser passar a carga de trabalho, o valor característico, entre aspas, para o geotécnico, eu divido por 1,4, não porque eu estou dizendo que o meu gama é 1,4, porque na hora que ele comparar com a tensão admissível dele, ele vai embutir de volta esse 1,4. Eu estou tirando o que o geotécnico vai colocar de volta. É só isso. Simples assim. Tá? Então, achei que ia me enrolar, mas foi rápido. No tempo, né, que eu quis dizer. Uma outra questão importante. Quando a gente vai avaliar os métodos para capacidade de carga de sapata, a gente percebe que são critérios baseados na teoria da plasticidade. No caso de carga centrada, temos, por exemplo, o Terzagh-Hansen e o Meyerhoff. Para a excêntrica, a gente também tem aí o critério do Meyerhoff. Não sei como é que fala exatamente o nome dele, tá certo? Olhando de perto o critério dele, como ele calcula a capacidade de carga quando tem momento, ele está dizendo que ele só está aplicando tensão uniforme no pedacinho em contato. O que ele está admitindo?
está admitindo resposta plástica do solo. E a gente acabou de falar que a norma de concreto manda usar distribuição elástica de tensões. Existe, então, aí uma pequena incompatibilidade que para o futuro a gente vai precisar resolver. Ou a gente nunca vai resolver e vai continuar fazendo separado dessa forma. Tá? E o que é a diferença entre eles? Olha, a diferença é, pensando num momento só que é mais prático, né? Se eu não tenho descolamento, a minha tensão sigma 1 aqui, ele varia de 1, o que é 1? Aqui eu estou... Então, eu tenho que falar um pouco mais para dizer o que é isso, porque aqui está dividido pela tensão plástica, né? Quer dizer o seguinte, quando ela fosse normal apenas, só tem um centrado, não tem uma centricidade, a tensão é constante. Então, esse sigma 1 é igual ao sigma m aqui, que é n sobre AB. Tá. Quando eu vou até o limite da tensão nula aqui, o diagrama triangular, triangular aqui vai gerar uma tensão aqui maior. Mas eu acho que eu vou falar da tensão plástica primeiro. Estou me enrolando aqui para explicar esse pedaço, porque eu não elaborei um pouco melhor. É aqueles cortes do meio do caminho para reduzir os slides, tá certo? Vamos lá. Vamos com calma. O que é a resposta plástica da SAPAP? Eu estou assumindo que a minha força que está aqui é excêntrica, percebe uma resposta no solo que é constante uniforme, sigma P. Ou seja, é que nem estrutura de aço ou flexão. Primeiro começa, tem o primeiro escoamento, estou lá triangular, tem o primeiro escoamento, depois vai plastificando, está tudo plastificado. Então, no estado limite último, está todo o solo plastificado, tensão uniforme igual a escoamento. Sigma P. Como é que eu calculo o sigma P? É basicamente N sobre essa área que é definida como, lembra que eu disse? A força aplicada tem que estar alinhada com a resultante das tensões. Então, a distância da força, da resultante da força para a borda, tem que ser replicada para trás. Por quê? Porque se isso é um retângulo, a resultante está no meio. Então, meu X tem que ser A sobre 2 menos a excentricidade vezes 2. Que é o que estava aqui no Meyerhoff que eu não falei. Ó. B' é B menos 2 vezes a excentricidade. Se eu pegar essa relação de tensão plástica, que é sigma m, 1 sobre 1 menos 2 zeta, agora sim posso fazer a comparação que está aqui em cima. Quando eu não tenho descolamento, só N, sem excentricidade, sem momento, a sigma 1 é igual à tensão plástica, porque é todo mundo N sobre AB. É a tensão, todo mundo constante. Seja plástico ou elástico, a resposta é a mesma. Quando eu começo a gerar momento, enquanto não descobrir, o máximo que eu tenho de sigma 1 em relação ao sigma P é 4/3. Tá. Quando começa a descolar, a relação é constante. A tensão sigma 1 elástica é sempre 4/3 da plástica. Estou falando de um só momento. O oblíquo não é exatamente isso. O oblíquo é até maior, essa relação. Por que eu estou falando disso? Porque... Eu acho que vou pular um slide e depois eu volto. Aqui. E se vocês olharem os livros para falar o que eu comparo com a tensão limite, qual é a tensão limite que eu comparo, os livros vão dizer assim, ó, você está fazendo distribuição elástica plana, aquela tensão sigma 1 lá não é muito real, não. Então, ao invés de você pegar um pico, o sigma 1, você compara lá com, no caso do Montoya, 1,25 da tensão admissível. Na postura do professor França está lá 1,3. Esse 1,3 da postura do professor França é basicamente o 4/3 que aqui está. Então, na verdade, na hora de comparar com a tensão resistente do solo, é como se a gente estivesse fazendo pela tensão plástica. É outro jeito de interpretar, claro, né? Mas como esses valores estão muito próximos, isso justifica não pegar direto o sigma 1, que é a quininha que está ali máxima, e comparar direto com a tensão resistente do solo. Tá. Então, tá aqui. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu não posso dizer que é sempre 1,3 ou 1,25 do Montoya, ou 4/3, quando não descola, porque pode ser inclusive 1 essa relação. Então, como é que o professor França
resolve isso na apostila dele. Muito bom, está aqui. O sigma M, que é N sobre AB, também tem que ser limitado à tensão admissível. Tá? Então, são dois parâmetros. Quando tem descolamento, o limitante é esse, quando não tem, esse é que trava. Esse é que é o limite. Tá? A minha proposta é calcular direto a tensão plástica, e aí quando está oblíqua eu já corrigi aqui a formulinha, ou sigma 1 sobre 1.3, que é o mesmo da apostila do professor França. É o que eu uso nos meus cursos. Não estou fazendo média, não. Eu uso nos meus cursos. Menor ou igual a tensão admissível. E o que eu estou chamando aqui de sigma P, sigma 1, sigma admissível é o sigma admissível do geotécnico, é o meio de cálculo que eu calculei, dividido por 1.4. Tá? Outra coisa importante é, a norma de fundações fala assim, olha, você precisa estabelecer para as combinações características, não existe combinação característica, mas ela fala característica, que o contato tem que ser pelo menos 50%. Vai aparecer isso aqui de novo. Só que a norma não diz em que análise. Elástica, plástica. Veja, se eu pensar no momento só flexão composta normal, os 50% da área significa colocar uma excentricidade em 1/3 do lado, A sobre 3. Se eu estou falando de uma resposta plástica, a minha excentricidade é A sobre 4. Então, depende de qual análise eu estou fazendo. Se eu disser só área de contato, não estou me dizendo grandes coisas. Preciso saber em que análise eu preciso fazer isso. Tá? Então, são aquelas coisinhas de interface que uma hora a gente vai precisar resolver. Tá bom? Então, eu só vou falar de sapata rígida, tá? Sapata rígida. Para sapata rígida, a nossa norma tem um critério que é essa distância que eu chamei de CX aqui, ó, daqui até aqui, e a distância CY, tem que respeitar 2/3. 2/3, 3/2 de H, na verdade, né? O H tem que ser maior ou igual a 2/3 dessa distância, para ser chamado uma sapata rígida. Tá? Eu prefiro falar D maior ou igual, não H, por causa do BL tirante. De eu ter um ângulo de inclinação limite de 1 para 1,5 do professor Fosso. Mas a norma fala H. Tá? E aqui estão os índices que eu vou usar, já usei um pouco, né? Lado em XA, lado em YB, CX, podia ter chamado de CA também, né? CY, na outra direção. Pilar AP, P de pilar, né? BP. Então, AAP, BBP. Então, CX é A menos AP sobre 2, é o CX. Tá? Por que eu gosto do D? Ó? Porque na hora que eu faço um corte aqui, essa biela limite, ou vamos dizer, a borda da minha biela, o limite da minha biela, tem uma inclinação que seria 2 para 3, o que daria o ângulo que o Fusco fala que abaixo disso precisaria de. Né? Teoricamente, você não precisa de estribo acima disso, é isso. E dá um ângulo projeção, não um ângulo da biela resultante de 33,7 graus. É desejável ter CX igual a CY. Quando eu boto CX igual a CY, o que eu estou fazendo no final das contas é fazendo momentos fletores nas duas direções iguais, otimizando a armadura. Tá? E uma outra coisa que a gente também normalmente faz é colocar esse ângulo aqui, que eu chamei de alfa, aqui é alfa x, porque é na direção x, né? Menor do que 30 graus para não precisar usar forma aqui para fazer essa forma. Tá. A altura útil D é sempre, mesmo com a sapata não sendo altura constante, é da base do pilar até a armadura. Tá? Preciso tomar um cuidado com essa definição de D só se isso aqui for uma escada. Mas se não atrapalhar essa linha aqui, ó, mesma escada, o D é isso. Não tem problema. Então, vamos lá. Existe um método simplificado, eu vou falar só nesse slide, eu não uso exatamente. Por sinal, eu adaptei minha planilha para ser a 70 também. Eu vou botar disponível para vocês. Eu tenho uma planilha acadêmica, tá? Tem um simplificado que está aqui. Tem um outro que eu vou falar muito rapidamente aqui, mas vou cortar os pedaços. Já cortei os pedaços, não aparece slide. E tem a resposta plástica do solo. Tem várias possibilidades, não é para dimensionar pelos 3, é só para comparar a planilha, tá?
mas eu vou passar para vocês. Eu passo nos meus cursos, não é nenhum segredo de Estado, posso passar para vocês também. Tá? O mais simplificado que a gente percebe nas apostilas mais antigas, aqui não está na apostila do professor França, é quando eu tenho flexão composta oblíqua, flexão composta normal, eu pego e defino uma tensão de referência, que seria uma tensão uniforme equivalente, como sendo 2/3 da tensão máxima, ou sigma m, lembrando, n sobre AB, né, sobre a área da sapata, mais sigma sobre 2. Assumindo que a distribuição trapezoidal aqui, né, até onde eu quero calcular o momento, virou um uniforme, isso aqui se transforma como se fosse uma viga em balanço, né? Calcular PL ao quadrado sobre 2. Sabe? Então, no CB Boletim 73, ele fala para calcular momento entrando 15% do lado do pilar aqui. Entrando no pilar, 0,15 de AP. Se eu estiver falando momento na outra direção, entra o 0,15 de BP. Tá? Então, é como se eu tivesse uma viga engastada com comprimento CX mais 0,15 do lado do pilar. E aí, isso aqui é basicamente tensão uniforme vezes B, força por metro. Certo? Multiplico pelo comprimento, força resultante, comprimento sobre 2, braço de alavanca, momento fletor. Tenho essa formulinha. E o método simplificado pede que você divida esse momento para um braço de alavanca assumindo 0,8D. Como eu tenho, quando eu não preciso usar método empírico, eu tenho pavor, eu uso o BL tirante, que é o próximo. Tá? O outro jeito de calcular essa tensão equivalente é do seguinte. Pensa numa sapata como um bloco de 4 estacas e cada quadrante desse é uma estaca. Então, eu vou pegar aquela tensão lá complicada que eu mostrei, integrar 2 vezes apenas no quadrante, de A a A sobre 2, de 0 a A sobre 2, de 0 a B sobre 2, e essa normal é resultante do quadrante mais carregado. É como se eu estivesse achando a força naquela estaca máxima carregada. E fazendo centrado equivalente, como eu falei no bloco. Tá? Essa integral é bem simples, está aqui. Não preciso integrar de fato, pegar a formulinha. Quiserem checar se fez certo, claro. Com essa formulinha aqui. Eu também passo na planilha, que eu vou disponibilizar para vocês, e no curso completo, eu integro também para achar o momento, para achar não só a resultante da estaca, mas onde ela está, essa resultante. Aqui eu não vou fazer isso. Não tenho nem tempo hábil para fazer tudo isso. Mas não precisa, tá? O que eu vou fazer? Olha, vou dizer que essa normal é equivalente é como se fosse uma estaca. Bem no centro mesmo. A sobre 4, né? A sobre 2, da borda para cá, A sobre 4. Então, A sobre 4, B sobre 4. Isso significa dizer que se eu pegar essa força, que é sigma 1 AB sobre 4, menos sigma 1 menos sigma 4, isso aqui na verdade é uma soma, né? Sigma 4 é negativo, tá? AB sobre 16. Se eu agora multiplicar pela área do quadrante, eu tenho uma tensão equivalente, né? Estou assumindo que é uniforme. Então, minha tensão equivalente, ao invés de ser 2/3 ou sigma m, né? Ele vai ser sigma 1 menos sigma 4 sobre 4. Mas eu tenho o mesmo problema que eu falei quando não tenho descolamento. Seria bom eu também limitar para cálculo da força nessa estaca equivalente, né, nesse quadrante, o sigma equivalente não ser menor do que o plástico. Nada pode ser menor do que a resposta plástica. Senão é contra a segurança. Tá? Então, eu estou propondo usar um sigma equivalente como sendo isso ou isso que é plástico. E aí, vamos fazer um BL tirante. A única diferença para o que estava no bloco é que eu vou ampliar aqui, não 45 graus agora. Como eu tenho a geometria bonitinha, eu vou abrir na inclinação mesmo da geometria que eu tenho. Ou seja, vou usar... aqui é Y. Y está para D, assim como o que eu quero de ampliação está para CX. Então, ao invés de colocar 1 aqui, eu coloco CX sobre D.
Então, é uma ampliação agora, ao invés de 45, com 1 para 1,5 do limite para ser sapata rígida. Na verdade, se eu tiver uma sapata ainda mais alta, eu não vou usar 1 para 1,5, eu vou usar a inclinação que está dando. Tá? E aí, na mesma analogia de carga centrada, cada quadrante com a força igual, eu basicamente acho a projeção de 1/4 do pilar, como era antes, para o quarto do quadrante, né? Geometricamente, projeção horizontal, vertical, uso o mesmo Y iterativamente. Aqui está a formulinha. E esse TX que está aqui, por conta desse 2 vezes, ó, é todo, ó. Se eu separar como um bloco sobre 4 estacas, eu calculo aqui um T, que eu chamei TX sobre 2, e aqui um outro T, que eu chamei TX sobre 2. Se eu pensar em fazer a conta total como um plano, né, cortando aqui, dá o mesmo resultado, eu tenho que usar a força dos 2 quadrantes aqui, ó. Isso aqui é ND sobre 2, que é 2 vezes a normal na estaca, né? Porque ND sobre K é quadra, estaca equivalente, na estaca. Então, esse 2 que está nessa fórmula, ele já está te dizendo que essa tração em X é de toda a sapata. Não é só do quadrante. E isso daqui são as projeções, né? Horizontais e verticais. Vertical é B menos meio Y, né? Nada de novo. A nossa norma tem uma verificação para cisalhamento de compressão diagonal, que é o mesmo do de punção só para compressão, e tá lá por tá lá, não segue. Compara com o ensaio experimental, o resultado não dá bom. Tá? Eu tirei a comparação com o resultado experimental aqui, mas quando eu pego um conjunto de ensaios, ele dá muito a favor da segurança. Um outro conjunto de ensaios dá muito contra a segurança. Aí a média deu 1. Falei, pô, a média deu 1, que legal. Mas não acertou nunca. Com as variações deu 30%, 40%. Tá certo? Então, tá lá por tá lá. Mas nos casos mais práticos, eu não sei se vocês têm encontrado outras situações, esse não é limitante. Normalmente está folgado. Nesse daqui, na face do piloto. Qual é o problema agora? Descobrimos recentemente, talvez não tão recentemente, que os critérios que a gente vem usando há muito tempo atrás é contra a segurança. Eu tirei esses critérios daqui, porque não ia dar tempo de explicar, mas os critérios do CB Boletim 73 é contra a segurança. Ensaios mais recentes mostram que chega a dar uma média de meio. Ou seja, em média, a resistência é metade do que eu estou achando que é. Ah, precisamos ficar preocupados, não vamos mais dormir à noite? Não necessariamente. Temos os fatores de segurança e nem toda sapata tem problema, está no limite, né? Às vezes está folgado quando você verifica. Certo? Mas se mostrou contra a segurança. Então, eu estou propondo aqui, não está na norma, o que deu bom resultado comparado ao ensaio experimental é o critério do Eurocode. E o critério do Eurocode usa o mesmo critério de punção para laje adaptado para sapato. Então, o que é isso? Se você lembrar de punção em laje, a nossa perímetro de controle, nosso contorno de controle aqui, ele está a 2D, 2 vezes a altura útil. Eu não tenho 2D na sapata, minha sapata é rígida, no máximo eu tenho 1,5D, certo? Então, se eu for aplicar punção, não tem punção. O que o Eurocode faz? Não, você vai fazer sessão de controle menor do que 2D. Só que agora eu não consigo te dizer qual. Você vai buscar aquele que gera a mesma resistência. Então, esse é a lambda que eu coloquei aqui. A gente vai determinar iterativamente. Na verdade, nem precisa. Na planilhinha eu faço um monte de a lambda sobre D lá e pesco o menor. Não precisa nem ser iterativo de fato. É simples de calcular. Vocês vão ver no exemplo. Tá? Qual é a ideia, então? Estou assumindo que eu tenho tensão uniforme na base da sapata. Tudo que está fora do meu contorno de controle cisalha essa interface. Tudo que está no cone sai fora, não cisalha assim. Aí, quanto maior a lambda, menos cortante solicitante, menos força para cisalhar. Em compensação, menor resistência do controle.
do contorno de controle. Tá? Então, eu preciso descobrir qual é o ponto fino aí. Então, a cortante reduzida, total, a força que cisalha, ela é a normal, seja ela normal de fato ou a normal equivalente, assumindo força centrada equivalente. A área da zapata menos a área crítica, que eu estou chamando que é essa interna aqui, do cone, né? Podia ter chamado de cone, mas usei de um livro francês e ficou, o alemão ficou, dividido pela área da sapata. É só fazer uma correlação, né? Estou tirando daqui, dessa proporção, a parcela que está dentro. A tensão resistente é a mesma de punção de laje até aqui, ó. Só que eu estou usando o do Eurocode, não estou usando da nossa norma, né? Que é um pouquinho diferente. Multiplicado por A sobre 2 vezes D sobre A lambda. Esse valor AD sobre A, sobre distância, não é muito comum. Lá para carga próxima ao apoio, nossa norma tem algo parecido, né? Para cortante reduzida. Então, esse é um termo muito comum para carga próxima ao apoio. Então, eu vou majorar, não é bem majorar, que não é uma falta de majoração. Né? A tensão resistente ela é maior do que a 2D, aqui até aqui é 2D, multiplicando por 2D sobre a lá. Então, a cortante resistente é esse tal vezes perímetro e D que nem pulsão. Tá? Quem não tiver costume com punção, eu peço desculpas, não dá para elaborar um pouco mais. Mas é só buscar material baseado em pulsão, vai perceber esses pontos. Tá? Então, o perímetro está aqui, para calcular a resistência, e a área crítica, que eu chamei de crítica aqui, que entra aqui na solicitante. Então, aqui é a figurinha do Eurocode, ó. Assumindo que essa pata rígida, Cx sobre D maior ou igual a 1,5, vocês percebam que o D, para a punção do Eurocode, mesmo com a sapata inclinada, é base do pilar armadura. Não é, o meu alâmbre bateu aqui, daqui para cá eu tiro o D. Não, não é isso. O D é mesmo da partida daqui até aqui. Sempre. A punção da laje também é, né? Basta essa interface não atrapalhar no cone. O D é o da origem. Tá? O anexo nacional alemão, ele pede... Porque, veja, existe uma inconsistência na nossa norma. O que ela fala? Que a nossa sapata... Eu só preciso verificar a punção para sapata flexível, onde eu tenho a borda da sapata a pelo menos 2D. Mas minha sapata rígida, ela é para menos de 1,5D. O que eu faço entre 1,5 e 2? Nada. Certo? Não é rígida? Ela é flexível pela norma. Agora você verifica a punção. Mas o cone está fora. Então não tem punção. Então, no fim, para sapata entre 1,5 e 2, ela é flexível, deveria verificar a punção, mas não tem como. Então, esse critério aqui permite ajustar isso para verificar também nessa faixa. E o anexo nacional alemão pede para quando tiver sapata flexível, para você também verificar quando ela é rígida, o alâmbre é variável. Quando ela é flexível, ela usa A2D e pede um adicional AD. Acabou. Tá. Mas eu não vou falar aqui, que eu só vou falar de rígida. É só para não dizer que eu não disse. Não vou detalhar. Falar, eu já falei disso. Então, aqui a formulação, depois vocês olham com cuidado, né? A área do sapato tá B, já tinha falado, a crítica está aqui, o perímetro. São coisas bem simples de calcular. Claro, para quem não está acostumado à punção, dá uma olhada, né? Para quem está acostumado, é fácil identificar. Esse pedaço aqui eu tenho chamado, acho que eu chamei no exemplo, de tal RD a 2D, ou tal RD de laje, que multiplica por 2D sobre a lambda. E quando eu faço cortante solicitante menor ou igual a cortante resistente, eu descubro, manipulando, que basta eu minimizar esse termo. Minimizar esse termo? Não, não é aqui não. No fim eu estou minimizando VRD sobre isso daqui, que é puxar. Como o VSD reduzido é ND vezes isso, eu passo para o outro lado e minimizo isso aqui. Mas, no exemplo, não está aqui ainda. Eu estou me antecipando, ficou.
Mas vai aparecer um termo aqui que a gente vai minimizar rapidamente, facilmente com o Excel, tá? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, eu vou verificar de 0, 5, menos que isso nem adianta, não é nem sapata mais direito. Até 1,5, até 2, vou fatiar de 0,05, 0,05. Vou de 0,5, 0,55, 0,6, vou fazendo essas contas e aí eu pego o mínimo e puxo. Simples assim. Então é prático, não preciso nem fazer atingimento. Bom, vou falar um negócio que, para quem está acostumado com punção, vai ser mais claro. Para quem não, eu peço desculpas. Mas quem já viu aquela figura, quando tem momento fletor, de cisalhamento em resposta plástica no contorno de controle, onde de um lado você tem cisalhamento assim, do outro lado você tem cisalhamento para baixo, isso perde o sentido em sapato. Porque enquanto eu tenho um pilar, uma laje, e eu estou tendo um momento, tem um pedaço cisalhando aqui para cima e aqui um pedaço cisalhando para... aqui a resistência, né, resultante, a resistência da laje é fazer a resistente aqui e a outra ao contrário. O contrário é o movimento. Na sapato, o outro lado está descolando. Quem está gerando resistência? Ninguém. Bom, os alemães usam o mesmo critério de laje para sapato. Eu já achei que conceitualmente estava equivocado, embora aparentemente está dando um bom resultado. Eu fiquei com receio. A minha proposta, então, é usar a normal equivalente mesmo. Eu pego a tensão plástica na quininha, que gerar, e finjo que essa tensão está em toda a sapata. E aí eu faço a normal equivalente, recaio na punção de só força central. Então, e, para terminar a parte teórica, apenas ancoragem agora. Em geral, na sapata, basta usar gancho. Se vocês olharem material por aí, vocês não vão achar muito conto. Um lugar que tem uma pontinha de ancoragem é na apostila do sulfense. Então, no Eurocode tem uma imagenzinha que, embora não explique em detalhes, dá a entender que é um pouco do que está aqui. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Voltando no meu BL tirante, eu tenho o meu nó comprimido. Estou falando no plano, como se fosse uma sapata corrida, né? Só para a gente pensar. Eu tenho a parcela de força que vai para esse quadrante mais carregado aqui. Estou assumindo uma tensão uniforme, senão complica demais minha análise. E aí eu vou fatiando a minha biela em pedaços. Para cada bielinha que chega aqui, fatiando em vários pedaços, eu tenho um equilíbriozinho, força vertical, que é a tensão do pedacinho, vezes cotangente do θ desse pedacinho. Então, se eu pegar esse pedaço grande que eu coloquei aqui, ó, esse pedaço todo, chamar isso aqui de x, a força resultante é a tensão equivalente vezes B vezes x, eu estou assumindo uniforme, a biela cortada nesse pedaço me gera esse θ aí, então Fs é tensão, área, cotangente θ. Esse ângulo vai variando, quanto maior o x, esse ângulo vai variando, então para a simplificação que eu vou fazer, eu tenho uma variação parabólica das forças no aço. A gente verifica FBD é uma resistência ao cisalhamento, né? E a gente assume uma resposta rigidoplástica ou elastoplástica. Tensão uniforme. Eu digo que para calcular o LB, o FBD é único para todos os pontos. Eu estou assumindo que o que eu estou aplicando é tensão de cisalhamento uniforme, para comparar com o FBD. Aqui não é uniforme a aplicação da força. Eu não tenho cisalhamento uniforme. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso... Lembra, nesse caso aqui, quem é que cisalha a interface concreto-aço? É a variação da normal, né? O cisalhamento é dado pela variação da normal. Então, o que eu quero saber? Se algum ponto da minha barra, eu vou gerar um cisalhamento que é maior do que o FBD e vou gerar deslizamento. Então, a lógica é calcular a variação da força aqui. Como calcular dessa forma que está aqui? Eu não vou entrar em detalhe, mas é mais complicado porque o Y, também a altura da compressão aqui varia. Minha proposta é a gente pegar o ponto de partida da biela no nó aqui, fixar, usar um braço de alavanca de flexão único, que é o jeito que a gente usou para dimensionar a armadura,
Então, a gente faz em viga. Quando a gente faz viga, a gente usa um Z constante igual. Aquela decalagem que a gente faz ao longo das armaduras é usar um Z constante. Então, vou usar um Z constante, simplificar a minha vida agora, eu tenho uma expressão simples, variação parabólica. Tá. Então, é isso. Essa é a força na armadura. Zero na borda, porque não tem ninguém segurando na borda, e vai variando parabolicamente até o máximo, que seria escoamento se eu coloquei a armadura necessária. Essa é a parte solicitante. E a parte resistente? Bom, assumo FBD constante. Então, eu vou assumir que dentro de LB eu tenho um cisalhamento uniforme e que ele é igual a FBD. Não vou conseguir fazer com o mouse, mas... Tá? Então, à medida que eu for fatiando a minha seção, como se eu estivesse fazendo um diagrama de momento fletor numa barra, né? Considerei esse X. A força que essa barra pode desenvolver é FBD vezes essa área lateral. À medida que eu vou ampliando o X, como a tensão é uniforme, a minha variação é linear. Se a barra morre sem gancho, ela começa do zero. Se ela tem gancho, e o gancho tem responsabilidade de 30%, né, o alfa de 0,7, minha barra começa no gancho de 0,3 da força limite. Então, se for sem gancho, ele vai de 0 à força máxima em LB. Se for com gancho, ele vai de 30% a total em 0,7 de LB. A inclinação não pode mudar, o FBD não mudou, hein? Eu só desloquei o diagrama. Então, aí basta que o solicitante esteja abaixo do resistente. Em geral, ele está. Tá? Em geral, ele está. Qual é o problema? A planilha tem essa parte de ancoragem também. E eu deixei lá a possibilidade de ficar sem gancho. Botou sem gancho, ele invade. Não tem chance. Botou sem gancho, ele invade um pedaço. Tá? Se der tempo, eu abro a planilha. Então, esse é o jeito de verificar cesariamento. Cesariamento. Cesariamento é uma novidade, talvez, né? Porque eu estou falando para fazer por coisa. O jeito de verificar as tensões de aderência se tem segurança para não ter deslizamento da barra. É. Porque senão, se a gente pensar, meu comprimento de ancoragem começa a partir da face, onde começa a compressão, eu faria da face do pilar. A face do pilar até a borda tem LB de sobra, muitas vezes. Não é só isso, tá? Exemplo rápido, vai. Bem rapidinho. Ó, deu, hein? Corri um pouco, pedi desculpa ao sua. Eu não gosto, o curso é todo de um jeito que é uma escadinha, né? Aí você fala assim, pô, agora eu vou falar de BL tirante, não fundamentei nada. Bom, então, eu peguei o exemplo 1 da apostila do professor França, só dei uma simplificada aqui para não falar de pré-dimensionamento para ganhar um tempo, então já apliquei uma força um pouco maior aqui, como se estivesse considerando o peso da sapata, e estou usando isso em cima e embaixo. O peso da sapata não precisa entrar no cálculo da armadura. Coloquei tudo, não é isso que vai fazer grande diferença, mas dá para separar, não separei. Pilar de 30 por 70, sapata de 2,30 por 2,70, CX igual a CY, portanto. Concreto de 25, a apostila é tão antiga que era FCK 20, né? Já estava folgado, ficou a mais ainda, mas não fiz menos que 25. E aí eu estou usando aço 500 ou 700. Tensão admissível no solo, eu assumi 0,3 MPa, portanto, o de cálculo, eu estou fazendo o contrário. Ao invés de dividir por 1,4 para passar para o geotécnico, ele me passou o admissível, eu estou multiplicando por 1,4 para achar o de cálculo. Então, eu fiz o inverso, já que estou eu comparando e não o geotécnico. Então, a tensão resistente no solo de cálculo, 0,42 MPa. Tá? Aqui é a geometria da sapata. Vou colocar uma furada no pilar para ficar melhor. Claro, né? A gente fez um exemplo para dar certo a tensão no solo, né? Pega essa força dividido por 2,30 e por 2,70, dá aproximadamente, está invadindo um tiquinho de nada. O 0,42 MPa. Tá. Aqui a verificação do alfa dessa inclinação aqui para saber se precisa de forma ou não, né? Como aqui eu tenho 50 para 1 metro, que é o CX,
o ângulo deu arco tangente de meio, né, que é 26,6, menor que 30, então não precisa de forma. Bom, só apliquei força. Nos exemplos eu botei tudo força normal, tá? Depois eu passo o material completo, que tem um exemplo também com o momento, tá? Então, o cálculo da projeção da biela é basicamente a partir do quarto do pilar até o quarto do quadrante. Então, ele é 2,7 sobre 4, isso aqui, esse pedacinho, né? 2,7 é o total, 2,7 sobre 4 é esse pedaço, que é igual a esse, né? Aí eu desconto o AP sobre 4 aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa, dessa formulinha, por causa da raiz, o 4 sai, 0,71. Tangente, então, resultante, né? A resultante, não a da face, 40,78 graus. Usei um Y de 6 centímetros. Então, ficou folgado até, porque eu usei o limite da minha tese, 1,27 FCD. Então, calculei a área ampliada para o Y de 6 centímetros, calculei a tensão, força normal no pilar, área ampliada seno ao quadrado, deu 14, a resistente era 22,6. Como eu estou abusando um pouquinho aqui, porque minha proposta foi para bloco, não para sapato, eu estou assumindo que é a mesma coisa, deixei assim com a folga. E também 6 centímetros até um pouco que não traz grandes ganhos apertar mais ainda, tá? Então, a força de a tração na armadura numa direção e na outra é... Aqui está simplificado, está um pouco diferente do que eu falei no slide, porque no slide estava considerando o momento. Então, vamos só olhar aqui, ó. ND sobre 2 é a força de um dos lados. Tá? Por outro lado, eu tenho a projeção horizontal é uma distância sobre 4, né? Ele A menos AP sobre 4. Então, o 2 e o 4 viram 8. Tá? Por isso que está esse 8 aqui. Então, B menos BP sobre 4 é a projeção horizontal. E essa daqui é a projeção vertical. A menos AP sobre 4, projeção horizontal. D menos meio Y, vertical. E o 2 que está aqui é porque eu peguei um lado para calcular a armadura. Então, perceba que como o Cx e o Cy estão iguais, a força em x e y são iguais. Mesmo momento. A diferença é que um tem mais largura que o outro. Então, na hora que eu transformo isso em por metro, dá diferente. Tá? A armadura total é a mesma, mas não necessariamente ela vai ter a mesma espaçamento de um lado e do outro. A armadura total é a mesma. Tá? Então, calculei para o 500 e para o 700, né? Dá 25 para o 500 e 17,8 para o 700. Depois distribuir a direção X em B, a direção Y em A. Achei essas forças, armaduras por metro. Então, de um lado tem o φ de meia cada 11, do outro tem o φ de meia cada 13. Acho que eu falei um pouco invertido antes. A armadura total é a mesma. Vocês vão ver que na tabela vai dar a mesma armadura de um lado para o outro. O espaçamento é que muda. Dada a minha armadura, como lá naquela verificação da punção eu preciso do ρL, ou ρ1, na verdade, pela nossa norma, né? Que é a taxa de armadura, eu calculei já aqui. A armadura por metro que dá φ de meia cada 11, por B e por D dá 0,18, φ de meia cada 13, 0,15%. A mesma coisa eu fiz para o... Ih, tá errado, isso aqui é 70, né? Para o FY igual a 770. Aí fiz a verificação da norma que eu disse que a média dá boa, mas sempre erra, nunca acerta perto. Tá. Mas está na norma, precisa fazer. Então, a tensão de cisalhamento na borda do pilar é anormal no pilar pelo perímetro do pilar e pela altura útil. Ó, 2 contra 4. Está aqui só para constar. O que me interessa é fazer, agora sim, o cisalhamento via Eurocode. Então, como eu disse, ó, a minha cortante então, é anormal por aquela relação que tira a parte que está no cone, da força que está dentro do cone. Aqui era a crítica que se repetiu. A tensão resistente é a tensão resistente a 2D de laje, vezes AD sobre a lambda. Manipulo isso daqui. Aqui já tem os parâmetros calculados, eu não vou entrar em detalhes, vocês depois podem olhar com calma os números, né? Manipulando aquela fórmula, eu descubro que o meu ND do pilar tem que ser menor ou igual a isto. Tá? Então, basta eu minimizar isto aqui, ó.
Deixa eu tentar riscar. Na hora que eu organizei, basta eu minimizar isso aqui. Misturei tudo, minimizo isso. Do lado de cá eu deixo algo que é constante, do outro lado eu tenho que minimizar. Tá? Aqui, ó. Só que, na verdade, o que eu minimizei foi mais, né? Na hora que eu fiz a planilha, eu não me toquei que eu não precisava colocar o 2D junto, porque ele é constante. Mas entrou na roda, né? Então, o que que eu faço? Ó? Pô, eu achei que tinha colocado lambda aqui. Quando eu copiei do slide para o slide de cá, ele sumiu o símbolo. A lambda era para ser lambda. A lambda sobre D, 1, 0,95, 0,9 até 0,5. Aí, se eu sei quem é a lambda sobre D que eu estou impondo, eu calculo a lambda, que calculo o perímetro, calculo a área crítica, e depois minimizo essa formulação aqui. Achei 12,2. Isso independe se é 500 ou 700, né? O que vai depender se é 500 ou se é 700 é o tal R2D. Porque este daqui, ó, ele é função da taxa de armadura, que obviamente é diferente para uma solução e outra. Tá? Aí, como elas deram próximas, 0,265, 0,234, na hora de verificar aqui, eu só usei a menor, 234 quilonewtons por metro quadrado vezes 12,2 dá 2.854 quilonewtons, eu tenho na minha normal no pilar 2.650, ou seja, está verificado. Eu percebo que eu posso fazer numa planilha um negócio desse, vocês vão ver a planilha que eu mandar para vocês, e não preciso mais precisão que isso. Olha, o 0,70 deu 12,22. Ah, não é 12,20, é 12,19. Eu não vou dormir mal por isso, não. Tá? E aqui, tanto para o CA50 quanto para o CA70, eu tenho a curva de solicitação abaixo da curva resistente da barra. Tem uma pequena incompatibilidade, né? Porque eu estou dizendo que minha solicitante começa da borda da estaca, da sapata, e minha força na armadura começa do cobrimento, né? Mas vocês me perdoam, né? Senão eu vou ter que diminuir e dizer que jogar o cobrimento fora, deixa assim. Tá. Só que brinquem depois com a planilha, botem lá sem gancho, vocês vão ver que automaticamente. Aliás, acho que dá para abrir aqui rapidinho, né? Provavelmente. Aqui é o detalhamento, ó. 21 a barra de um lado, 21 a barra do outro. Feed meia para CA50, 23 de uma barra numa direção, 23 na outra. Só que feed 10, de novo diminuindo o bitola. Aqui nem precisava muito, mas diminuí. Aí calculei o volume do concreto. A armadura só tinha principal, então a armadura é muito pouco. E para os finalmente aqui, ó, o concreto era o mesmo por CA5, usando o CA50 ou CA70. Eu economizei em aço 30% de peso e em carbono 26% e carbono total 2,8%, mostrando que, de fato, a gente precisa dar uma solução para o concreto. Tá? Precisa dar uma solução para o concreto. Não estou dizendo que um ganho de 2,8 não é importante. Claro que é. Sabe? Mas precisa dar uma solução para o concreto que está dando muito mais. O que eu tinha para falar meio corrido é isso. Obrigado. Eu mantive mais ou menos o meu espaçamento. Eu não mudei, eu não piorei. Não piorei. Eu usei como via de regra, no mínimo cada 10. E se eventualmente eu precisei de algo a mais, eu joguei para a segunda camada. Como não tinha problema de ancoragem, a segunda camada funcionou bem. Então eu não tive. Assim, eu resolvi um problema de ancoragem, mas não atrapalhei congestionamento. Eu mantive, eu tinha espaço, então eu consegui fazer isso. Né? Tinha problema O que aconteceu no máximo assim, foi com o CA50, eu tinha cada 13 e virou cada 12 no outro, mas não atrapalhou não, ficou dentro do que a gente usa razoável. E a pitola diminuiu de tamanho, né? O espaçamento livre, na verdade, eu acredito que no final ainda ficou melhor.